Eu resolvi falar sobre um tema que é muito difícil de ser falado, porém eu considero que é muito necessário abordar essa temática. Gostaria de deixar claro aqui que eu não sou o dono da verdade. Eu sou simplesmente uma pessoa que gosta de refletir sobre elementos da vida. E essa palavra que eu vou trazer aqui para que a gente possa refletir, ela é uma palavra que define muito o desenvolvimento comportamental do ser humano e também o desenvolvimento da comunicação do ser humano. Essa palavra é uma palavra pequena, porém muito profunda. Estou falando sobre a ética. E eu quero aqui nesse vídeo apresentar para vocês as dificuldades que existem para que a gente possa de fato aplicar a ética na nossa vida. Recentemente eu fiz um estudo, um compilado, de um material que está aqui do meu lado, inclusive eu vou dar alguns momentos, eu vou desviar o olhar para poder ter como referência esse material, mas o que eu gostaria de convidar você é que você se posicione de uma forma reflexiva sobre os elementos que aqui serão apresentados. Porque eu considero que o exercício de refletir sobre como se tornar uma pessoa mais ética é um dos exercícios mais importantes que o ser humano pode fazer. Porque nós podemos conectar a ética com a prática de bons costumes. A palavra ética, ela vem do grego ethos, e a tradução literal disso significa costumes ou bons costumes. Uma pessoa ética é uma pessoa que tem bons costumes. E por que hoje as pessoas tendem a ter mais maus costumes do que bons costumes? É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Vou começar aqui com uma proposta de entender a ética como um princípio universal. E tem um trecho do livro de Ética a Nicômaco, que é um livro que Aristóteles escreveu para ensinar coisas boas para o filho dele, que se chama Nicômaco, diz o seguinte: a virtude moral é resultado do hábito. Por isso, nenhuma das virtudes morais surge em nós por natureza. Olha que interessante. Nenhuma virtude moral surge em nós por natureza, ou seja, uma pessoa que busca ser ética é uma pessoa virtuosa, é uma pessoa que vai apresentar nos seus comportamentos valores elevados. E isso não acontece por natureza. Isso precisa ser forçado, isso precisa ser exercitado. E da mesma maneira que nós aprendemos a caminhar, aprendemos a comer, aprendemos a nos vestir, também nós precisamos aprender a amar, aprender a ter coragem, aprender o que é a justiça. Então, precisa, para que sejamos éticos, partir de uma ação do indivíduo de querer entender o que é isso. E essa busca de entender o que é a ética vai fazer com que o indivíduo faça uma reflexão sobre todos os seus comportamentos. Porque a proposta de um ser humano ético é um ser humano que tenha comportamentos condizentes ao bem, ao belo, ao bondoso, ao verdadeiro e ao justo. Por isso que nós temos que estar verificando todos os momentos se aquilo que a gente pensa, se aquilo que a gente fala, se aquilo que a gente faz está direcionando os nossos comportamentos para a justiça, para a verdade, para a bondade e para a beleza. Nesse mesmo livro, Aristóteles coloca uma outra reflexão que diz o seguinte: o homem virtuoso é aquele que se alegra com as ações virtuosas. Ou seja, um dos elementos também que nós precisamos entender para aquele ou aquela que quer desenvolver uma vida mais ética é a própria alegria. Uma pessoa que busca fazer o certo, uma pessoa que busca agir de forma correta, ela tende a ser mais feliz, ter a consciência mais leve, a se sentir melhor. Aquela sensação de chegar no final do dia e dormir com o sentimento de dever cumprido, Então essa busca de ser ético, além de ser um ato que deve nascer de um princípio de aplicação do dever, também promove alegria.
Um outro ponto também, agora trazendo já um pensamento de um outro filósofo, que é Kant, ele fala o seguinte, essa frase de Kant eu adoro: age apenas segundo uma máxima tal que possas querer ao mesmo tempo que ela se torne uma lei universal. O que Kant está querendo dizer com isso, né? Kant está querendo dizer que o princípio da aplicação da ética na nossa vida tem que ser tão refinado a ponto de que as nossas ações, se elas fossem repetidas por todos os outros seres humanos, tudo ficaria bem. E aí entra uma reflexão muito interessante, né? Se todo mundo repetisse as suas ações, os seus comportamentos, o mundo seria melhor ou pior? Então, quando Kant fala, né, age a partir de um comportamento que se torne uma máxima universal, ele está falando que os seus comportamentos eles devem ser tão bons que, se todo mundo repetisse os seus comportamentos, as coisas ficariam cada vez melhores. E aí é mais uma referência para a gente entender como que o desenvolvimento da ética é parte de uma reflexão sobre o que é ser ético. Ou seja, entendemos esses conceitos teoricamente, mas a gente sabe que a aplicabilidade disso é muito difícil. Por isso que nós temos alguns desafios, né, na aplicação da ética. E para apresentar esses desafios, eu recorro a Platão, que fala que a natureza humana ela tem que ser trabalhada a partir do desenvolvimento de 4 virtudes, tá? Quais são essas 4 virtudes? A prudência, a coragem, a temperança e a justiça. E vamos entender um pouquinho qual é a função de cada uma dessas virtudes para que nós possamos ser mais éticos. A primeira virtude que ele fala é que é a prudência. A prudência é a nossa capacidade de usar a nossa razão, nosso raciocínio lógico, para poder entender o que é certo e o que é errado. A prudência é o que vai fazer com que você consiga ter um discernimento sobre todas as suas ações. Um ser humano prudente é um ser humano que ele vai agir pensando antes de executar uma ação. Porque nós sabemos que dentro do aparelho psicológico do ser humano não existe apenas a razão. Existem os nossos instintos, existem os nossos medos, existem as nossas emoções inferiores, como raiva, como rancor, como medo. E muitas vezes, quando as nossas ações são direcionadas por essas emoções inferiores, muitas vezes nós perdemos a razão. E perder a razão não é prudente. Por isso que Platão fala que a prudência é uma virtude fundamental para que a gente possa buscar aplicar a ética nas nossas vidas. Depois ele fala sobre a coragem. Por que coragem? Nós sabemos que muitas vezes, para poder fazer o certo, para poder fazer o justo, muitas vezes nós temos que ter a coragem de enfrentar pessoas, enfrentar nossos medos, ter a coragem de fazer renúncias, para que nós possamos ser ousados, né? Ter ousadia na vida, para ter uma vida com prudência e fazer o que deve ser feito de acordo aquilo que Kant fala, né? Um comportamento que possa se tornar uma lei universal. Nós temos que ter muita coragem. E muitas vezes os nossos egoísmos, os nossos medos, as nossas fraquezas impedem que nós tenhamos esse tipo de comportamento, né? Por isso que o desenvolvimento da coragem também é um elemento importante para que a gente possa viver de forma mais ética. E aí vem a terceira virtude, que é a temperança. Por que Platão fala sobre a temperança? Porque nós temos no nosso campo psicológico uma parte que está relacionada aos nossos apetites, aos nossos desejos. E muitas vezes esses apetites, esses desejos, esses instintos, instinto de poder,
instinto de procriação, instinto de sobrevivência, se eles não são temperados, se eles não são controlados, se eles não são direcionados para que não tenham excessos nas nossas vidas, nós podemos sucumbir por conta desses apetites. Se nós pensamos nos pecados capitais, né? Por exemplo, a gula. O que é a gula? É a pessoa que come mais do que precisa, mas nós precisamos comer, né? Então, o comer parte de um instinto de sobrevivência. Para que nós possamos estar vivos, nós precisamos comer, mas comer em excesso é uma falta de temperança, ou seja, a temperança é a virtude que vai fazer eu conseguir regular os meus apetites, sejam apetites de instinto de procriação, que está relacionado à sexualidade, instinto de poder, que às vezes você querer controlar, manipular as outras pessoas, a avareza, que está relacionado àquele instinto de querer ter dinheiro, ter dinheiro, ter dinheiro. Poxa, o dinheiro é bom, uma relação humana amorosa também é algo muito bom, comer é muito bom, porém, esses elementos, quando eles são feitos de forma desenfreadas, ou seja, sem freio, sem temperança, podem causar muito caos na vida da pessoa, fazendo com que a ética seja algo mais difícil ainda de ser implementado no desenvolvimento do comportamento do indivíduo. E por fim, né, a quarta virtude que Platão fala é a virtude da justiça. E quando Platão apresenta, isso que eu estou explicando aqui para vocês, está na República de Platão. Quando Platão fala sobre a justiça, ele, nesse contexto, ele coloca que a justiça é a organização dessas três virtudes anteriores, ou seja, a prudência para coordenar a razão, certo? A coragem para coordenar as emoções e a temperança para coordenar os instintos, os apetites, os desejos. Quando a prudência, a coragem e a temperança conseguem cumprir com as suas funções de coordenar esses elementos psicológicos, surge o ser humano justo, surge a justiça. Olha que trabalhão bonito que nós podemos fazer todos os dias com a nossa personalidade. Tem uma frase de Platão que fala o seguinte: o ser humano verdadeiramente livre é aquele que sabe dar ordens a si mesmo. Ou seja, o que é dar ordens a si mesmo? É você pegar a prudência e ordenar a razão, é você pegar a coragem e ordenar as suas emoções, é você pegar a temperança e ordenar os seus desejos. Assim você se torna uma pessoa livre, porque você está governando e dando ordens a si mesmo. E dessa forma, nós teremos mais possibilidades de aplicar o desenvolvimento de um comportamento mais ético nas nossas vidas. E quais são as dificuldades, né? Por que na teoria assim é tão bonito e por que existem dificuldades, né, para a aplicação de uma vida ética? Ou seja, a gente vê aí na nossa vida e na vida das pessoas, na sociedade, muita ausência de ética, inclusive poucas pessoas falam sobre isso, né? Bom, eu elenquei aqui nesse estudo alguns pontos. O primeiro, o desejo de prazer imediato. O desejo de saciar um prazer de forma imediata faz com que você, muitas vezes, não tenha um comportamento ético. Muitas vezes, quando você quer saciar um desejo ou um prazer de forma imediata, você está tendo uma atitude egoísta, né? E o egoísmo não tem nada a ver com ética. Tem uma frase de Marco Aurélio que fala o seguinte: o que é bom para uma abelha nem sempre será bom para uma colmeia. Agora, o que é bom para uma colmeia será bom para todas as abelhas. E muitas vezes, por um desejo desenfreado ou por uma necessidade de saciar um prazer imediato,
a gente acaba tendo uma atitude mais egoísta do que altruísta. E o altruísmo ele está mais próximo da ética do que o egoísmo. Então, uma das dificuldades é o desejo e a vontade de satisfazer um prazer de forma imediata. Um outro ponto, assim, que é uma dificuldade que eu elenquei, é o medo da perda e o medo do julgamento. O medo de perder algo ou o medo de ser julgado, né? Como assim o medo de perder algo? Nós sabemos que, sei lá, é um exemplo que eu dou muito para os jovens na escola de filosofia. Se estamos em uma mesa, né, e tem quatro pessoas, e tem cinco bombons, o que acontece? Nessa mesa, distribui-se o bombom, né? Dá um bombom para cada um, porém sobra um bombom. Uma pessoa que às vezes não quer ser ética nessa hora, ela fica com medo de perder a oportunidade de ter aquele bombom a mais para ela. E pode enganar e manipular todas as pessoas para fazer com que aquele bombom fique com ela. Isso é o medo de perder a possibilidade de ter mais do que você precisa, né? E o medo do julgamento é que muitas vezes, principalmente na sociedade que a gente está vivendo hoje, que é uma sociedade muito mais egoísta do que altruísta, às vezes um comportamento mais ético vai fazer com que você seja julgado. É como Platão fala no mito da caverna, né? Rapidamente, aqui não é a proposta desse vídeo que fala sobre isso, mas no mito da caverna de Platão fala-se que a humanidade está presa dentro de uma caverna, vendo mentiras, vendo sombras, e o filósofo é aquele que desperta, sai da caverna, vê a verdade, e quando ele volta para a caverna para avisar as pessoas que ele viu a verdade, que ele viu a realidade, que todo mundo estava vendo uma mentira, ele é considerado um louco. Então, muitas vezes, por medo do julgamento das outras pessoas, a gente prefere continuar tendo atitudes antiéticas do que éticas. Isso acontece demais, principalmente ali naquele momento da adolescência, onde vai fazendo os grupinhos, né? Começam a ter contato, tem aqueles grupinhos que estão fazendo coisas erradas. Então, para você não ser julgado por aquele grupinho que está fazendo coisa errada, você acaba fazendo coisa errada também. Isso acontece, é bem sutil, mas isso acontece demais, né? Pra você não ser o careta da turma, né? Um outro ponto é a autojustificação moral. Isso é muito comum. Muitas vezes, ao invés de a gente assumir que estamos aprendendo a ser éticos e que vamos errar, nós preferimos justificar as nossas atitudes antiéticas com argumentos, né, colocando culpados para tudo quanto é lado, né? Não, mas eu fiz isso porque isso, aquilo, começa a gerar justificativas, ou seja, uma autojustificação que na verdade está encobrindo, né? Você está mentindo para você mesmo, né? Você não, eu também, isso acontece com todos nós, né? Quando a gente sabe que algo não é certo e continuamos fazendo isso, é uma autojustificativa que a gente cria na nossa cabeça para continuar tendo um comportamento que a gente já entendeu que não é legal, que não é ético, né? E isso só vai acontecer se a gente faz análises de consciência. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mas cuidado, porque o que você faz de bom e de mal, tudo que você fez que deu certo, tudo que você fez que deu errado, ou seja, tudo que acontece na sua vida é resultado das decisões que você toma. E quanto mais, pelo menos assim eu aprendi na filosofia, quanto mais consciência você tiver do que você acertou e do que você errou, mais rápido você consegue fazer os ajustes necessários para acertar mais na vida. E o quarto ponto, né, que eu vejo assim com relação à dificuldade da aplicação da ética na vida do ser humano
é a incoerência entre o discurso e a ação. Aquela famosa frase que diz assim, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não é legal. E muitas vezes, principalmente, a gente aprende na filosofia que nós não sabemos, precisamos saber. A partir do momento que a gente começa a saber das coisas, nós precisamos ir fazendo um trabalho, nós precisamos ir melhorando, porque senão nós começamos a viver uma incoerência. Se a gente aprende algo e não aplica aquilo que a gente aprende, nós começamos a mentir não só para as outras pessoas, mas começamos a mentir para nós mesmos. E isso é muito perigoso, porque muitas vezes o indivíduo ele pode se acostumar e considerar isso algo normal, né? Uma incoerência entre um discurso e uma ação, né? Então é importante que nós façamos um esforço para gerar um alinhamento entre pensar, falar e agir. Ou seja, estamos vendo que a aplicação da ética nas nossas vidas não é tão simples. Exige um trabalho. Ou seja, eu volto a falar o que Aristóteles, a frase de Aristóteles, no livro Ética a Nicômaco, que eu falei no início desse vídeo, né? A virtude, ela não é natural do ser humano, ela precisa ser desenvolvida. Nós precisamos querer ser mais éticos, nós precisamos querer fazer o certo, nós precisamos querer encontrar de verdade qual é o sentido da vida dentro das leis maiores que regem o universo. Nós precisamos compreender que não somos seres individuais, somos seres coletivos e que a aplicação da ética nas nossas vidas é uma das chaves para a fraternidade universal, para a convivência humana. E quanto menos ético nós formos, mais dificuldades nós vamos ter para poder compreender, por exemplo, as relações humanas, tá? Bom, falamos das dificuldades, agora vamos falar um pouco sobre o caminho, né, do que eu entendo que pode ser feito para que a gente consiga uma personalidade mais equilibrada, tá? Então também vou elencar aqui alguns pontos. São 3 pontos que eu coloco aqui para a gente poder trabalhar, né, nessa reflexão. O primeiro ponto é a consciência como intuição do bem. O segundo ponto, a nossa personalidade como uma força de inércia. E o terceiro ponto, o sofrimento como sinal de alinhamento ético. Vou explicar cada um deles, né? Bom, o primeiro ponto, a consciência como intuição do bem. Existe uma filósofa chamada Helena Petrovna Blavatsky, que ela escreveu, na verdade não foi que ela escreveu, né? Ela traduziu, né, um livro tibetano, de ensinamentos tibetanos, que se chama A Voz do Silêncio. E nesse livro, dentre vários ensinamentos, um dos ensinamentos que ela fala é que nós, através da nossa consciência, nós conseguimos acessar a nossa intuição. E a nossa intuição sempre vai falar o que é o certo, vai falar o que é o correto. Só que nós precisamos fazer o exercício de buscar ouvir a nossa intuição. Ela não vem até nós que temos que ir até ela. E para que nós possamos ir até a nossa intuição, a gente vai passar pelo labirinto do nosso campo psicológico, pelo labirinto do mundo da sensibilidade, pelo labirinto dos medos, dos traumas, dos apetites, dos nossos desejos, de toda a loucura do nosso campo de imaginação até chegar na nossa intuição. Porém, a intuição ela está acessível a todo ser humano. Então, para que eu possa ser uma pessoa mais ética, eu tenho que buscar ouvir a minha intuição. E se eu não faço exercício
de buscar ouvir a minha intuição diariamente, eu posso estar com o meu treinamento, né, de ouvir a minha intuição não tão bem qualificado, fazendo com que ao invés de eu ouvir a minha intuição, eu vou ouvir os meus apetites, os meus desejos, os meus medos, a minha oscilação emocional, certo? Então, um dos pontos que eu considero que pode fazer com que uma pessoa se torne mais ética é a busca diária da consciência dela se conectar com a intuição. O segundo ponto está relacionado à nossa personalidade como força de inércia. Existe um livro também que a gente trabalha muito na filosofia em Nova Acrópole, que é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é um livro, né, da antiga Índia, enfim, a proposta não é entrar muito em detalhes sobre o livro, mas lá ele dá um ensinamento interessante, né? Lá fala que tudo que existe, né, a natureza tem três formas de se manifestar, que chama-se tamas, rajas e sattva. Tamas, rajas e sattva. Qual é a natureza da nossa personalidade? Tamas. E o que significa tamas? Inércia, peso, preguiça. Então nós temos uma tendência muito grande a ser mais tamásico, a ser mais procrastinador, né? Quando a pessoa fala assim, eu procrastino muito, por quê? Porque a personalidade dela quer ser uma pedra, quer deixar para amanhã, não quer fazer hoje. E o desenvolvimento, né, de compreender que a nossa personalidade tem essa natureza de tamas, e através da minha força de vontade eu consigo movimentar esse tamas para fazer o que eu quero que a minha personalidade faça, eu começo a trabalhar um elemento muito importante chamado formação do caráter. Então, você fala que vai na academia às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã toca o teu despertador, a sua natureza de tamas vai falar assim, fica na cama quieto. Vai ter que vir a sua natureza da força de vontade e falar assim, não, cara, vamos movimentar. Essa analogia de você querer ficar dormindo e acordar para ir para a academia deve ser o mesmo movimento para você ter atitudes mais éticas na sua vida. Ou seja, há que se fazer um esforço. E é importante que essa petrificação da nossa personalidade, ou seja, nossa, é difícil ser ético. Puxa, que bom que é difícil, porque isso vai te exigir, isso vai fazer com que você coloque uma força maior ainda para que você consiga, de fato, aplicar ética na vida, certo? Então, assim, não estou falando que eu já sou uma pessoa ética, não, mas todos os movimentos que eu fiz na minha vida, que foram impulsionados querendo ser mais ético, deram excelentes resultados. Existe um monte de comportamentos, existe um monte de pensamentos que eu preciso ainda refinar, que eu ainda preciso melhorar, mas não são esses comportamentos que precisam ser melhorados que serão uma pedra no meu sapato que vão me impedir de querer melhorá-los, percebe? Então, a filosofia, né, os antigos mestres de sabedoria, eles ensinam, né, que a gente tem os problemas ou as adversidades ou as dificuldades proporcionalmente igual às nossas capacidades, né? Então, ao invés de eu reclamar dos meus problemas de personalidade ou as minhas dificuldades ou as minhas, enfim, né, os meus dilemas, eu tenho que agradecer e falar, puxa, que legal, olha a oportunidade que eu tenho para poder desenvolver isso. Então a nossa personalidade, a personalidade de cada um de nós, vai trazer os elementos necessários para a gente poder aplicar o desenvolvimento de uma vida mais ética, né? E
é muito louco isso, porque quando a gente reclama, nós estamos fortalecendo a petrificação da nossa personalidade. Então, uma pessoa que reclama demais, ela fica parada, ela fica estagnada, né? Então, não reclame, vai para cima, faz a coisa acontecer, certo? E o outro ponto que eu coloco aqui, o terceiro ponto, né, sobre o que eu entendo que é um caminho para poder entender melhor a aplicação da ética na nossa vida, é o sofrimento como sinal de desalinhamento ético. O sofrimento como sinal de desalinhamento ético. Existe uma frase do budismo que eu gosto muito, que fala, né, a dor é veículo de consciência. Né, a dor é veículo de consciência. Ou seja, se você está buscando ser ética, né, e você, no meio da sua caminhada, você comete um erro, né, comete um deslize, um comportamento inadequado, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, e aquilo dói, né, aquilo faz doer, seja uma dor física, uma dor moral, uma dor psíquica, uma dor de consciência, parabéns, é a vida com o seu mecanismo, com a sua lei, te mostrando que aquilo não é legal. Então, o sofrimento, né, as pessoas que sofrem muito, é porque não estão entendendo os sinais que a vida está dando de que precisa acontecer um realinhamento, né? Então, quando a gente, sei lá, passa muitos anos e continua reclamando das mesmas coisas, é a vida te falando, olha, filho, filha, muda, acha um outro jeito de fazer as coisas, presta atenção nisso, ou dá mais atenção em outros elementos, desenvolva virtudes. Aí, nesse ponto, a gente pode voltar ao que Platão ensina sobre as 4 virtudes que nós precisamos ter. Né? Quais são as 4 virtudes que ele fala? Prudência, para controlar a razão. A coragem, para controlar as emoções. A temperança, para controlar os apetites, os desejos. E a justiça, que é a coordenação desses elementos todos. Onde está faltando isso? Porque se eu estou aplicando prudência, coragem, temperança e justiça na minha vida, eu não estou gerando dano para mim nem para outras pessoas. Em tese, o sofrimento talvez não existiria. Né? No próprio budismo fala sobre as 4 nobres verdades. Né? Fala que, primeira nobre verdade, a dor existe. Né? Se ela existe, ela tem uma causa. Se ela tem uma causa, ela pode ser cessada. E a 4ª nobre verdade é um código chamado nobre óctuplo caminho. É um código de ética. É um código que Buda ensina o que se precisa fazer para poder cessar a dor da sua vida. Mas se doeu, se está doendo, se a consciência doeu, se o físico doeu, porque teve um desalinhamento. E está tudo bem, estamos aprendendo. Ninguém nasceu santo, ninguém nasceu Jesus Cristo, ninguém nasceu Buda. A gente está no jogo da vida justamente para poder aprender e ir refinando cada vez os nossos comportamentos, né? Bom, deixa eu ver mais aqui. E aí alguns caminhos, né, práticos, né, práticas que a gente pode fazer para poder superar esses desafios da aplicação da ética. O autoconhecimento, ou seja, uma análise, né, sobre como você funciona, é importante para você poder perceber quais são os ajustes que precisam ser feitos no seu dia a dia para que você consiga ser mais ético. Uma educação ética contínua. Eu faço parte de uma escola de filosofia que não tem fim. Para quem não conhece, chama-se Nova Acrópole, né? Por que não tem fim? Porque ela segue o modelo das antigas escolas de filosofia. A gente tem que aprender muita coisa ainda, né? Principalmente com relação a isso. Olha só a trabalheira que é para poder ser uma pessoa 100% ética, né? Então a gente tem que estar aprendendo cada vez mais sobre as leis do universo, sobre o desenvolvimento das virtudes, sobre os nossos egoísmos, né? Então
O segundo ponto que eu considero que é importante a gente praticar para que a gente consiga aplicar mais a ética nas nossas vidas é uma educação ética contínua. Um outro ponto também importante é a disciplina, né? Sem a disciplina a gente não consegue, né? A gente fala lá na temperança, né? Que é aquela virtude que vai controlar os apetites e os desejos, né? É com disciplina que você vai comer o suficiente, né? É com disciplina que você vai dormir o suficiente. É com disciplina que você vai dar os prazeres justos para a tua personalidade. Nem mais nem menos, né? Então a disciplina é fundamental. Um outro ponto é uma vigilância sobre os nossos hábitos e emoções. Ao longo do dia, deixa eu fazer uma verificação, né? Sobre o que eu estou assistindo, o que eu estou pensando, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. E nessa vigilância ir refinando os nossos atos, né? Ir refinando os nossos hábitos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas relações. Ou seja, a ética ela tem que ser uma prática diária, né? Não uma coisa abstrata, né? Eu vejo que a conclusão que eu trago desse trabalho, desse estudo, é de fato que a gente precisa se esforçar muito para poder aplicar a ética nas nossas vidas. Eu não sei, você que está me assistindo, o que você pensa com relação a isso, mas fique à vontade para colocar aqui nos comentários o que você pensa a respeito. E reforço, eu não sou dono da verdade, a única coisa que eu estou fazendo aqui é compartilhando reflexões, né, de final de ano. Então, assim, sempre no final de ano eu faço uma reflexão sobre algum tema e esse final de ano a minha reflexão foi sobre as dificuldades e os desafios da aplicação da ética em nossas vidas. Eu espero que esse conteúdo possa ter te ajudado de alguma forma e, enfim, se esse vídeo fez sentido aí para você que está assistindo, compartilhe com seus amigos, coloque aqui nos comentários o que você pensa e vamos construir uma vida mais ética, para que a gente possa viver em uma sociedade mais ética. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade.